a unção e a autoridade de Deus. Vamos deixar essa glória de Deus entrar aqui um pouquinho. Foi quase 3 horas de apresentações, homens falando. Vamos deixar o Espírito Santo falar um minutinho aqui. Todo crente, levante a sua mão direita agora comigo. Senhor Deus, é só para quebrar o gelo, Pai. Onde houver uma mão direita levantada, toca nele com uma brasa de fogo tirada do teu altar. Libera sobre nós a tua glória. Querido obreiro de ministério que é mais velho do que eu, não fique constrangido em dar glória a Deus quando um menino prega, não. Deixa o Senhor te tomar também, renovar o teu ministério, encher a tua vida. Vamos nessa noite aqui, nessa tarde, exaltar o nome do Senhor e entronizar o Espírito na nossa vida. Oh, aleluia. Escute-me aí mais um pouquinho. O poder moral rouba da pessoa a presença do Espírito, porque ele se estriba em cima do seu conhecimento. E há um exemplo claro disso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando um homem chamado Celas, um certo sacerdote principal ali dos judeus, ele tinha 7 filhos. E esses seus 7 filhos, a Bíblia diz que eles eram profetas de carteirinha, encomendados, profecia por encomenda. E esses 7 moços, eles se estribavam primeiramente, porque eram filhos de um sacerdote. Eles achavam, porque eram filhos de sacerdote, podiam profetizar, podiam expulsar, podiam fazer obra missionária por engano. E Deus nunca aprovou isso. Deus nunca aprovou isso. Existem muitos filhos de Eli por aí, Ofni e Finéias, que jogam para o ar com as 2 mãos o que os pais custaram com 2 joelhos do chão para conquistar. Eu conheço isso e você conhece também. Tem crente que viajou 3.000 quilômetros para vir aqui, porque lá na igreja dele ele não tem liberdade. É por isso que chega aqui, ele pula e faz o que tem que fazer. E se eu fosse você, eu faria a mesma coisa, irmão. Faria mesmo. Eu faria a mesma coisa. Lá estão os 7 filhos de Celas. E eles partem para cima de um homem endemoniado. E a Bíblia diz que quando eles chegam perto do endemoniado, eles fazem 3 coisas. Primeiro, eles olham para o endemoniado e dizem assim: ei, atenção aí, seu demônio miserável. Primeiro, nós vamos aqui imitar um grande pregador da época que se chama Paulo. Eles olham para ele e dizem assim: olha, demônio, nós te esconjuramos pelo Deus de Paulo. E eu aprendi aqui o primeiro erro dessas pessoas que se estribam em cima da sua família, do seu nome. São pessoas que muitas vezes não são uma voz diante do povo, são ecos de outras pessoas. E eu sou aqui capaz de dizer aos irmãos que admitir que eu já fui um desses. Eu já fui um menino que imitava os pregadores. E eu achava que não era errado, porque eu gostava de ver. Inclusive existe um que quando eu vejo ele pregar aqui, eu quase babo. É o pastor que pregou ontem à noite, pastor Gilmar Santos. Eu oro por ele, Deus abençoe. E quantas vezes eu não imitei Gilmar Santos? Eu falei para o pastor Luiz Antônio que eu ia dizer isso aqui. Quantas vezes eu não imitei o pastor Gilmar Santos? Quer ver, não é assim que ele prega? Meus amados irmãos, deixa eu ver. É assim, não é? Eu fazia também. Agora pergunta para mim se acontecia alguma coisa quando eu pregava. Irmão, em vez de cair um poder na igreja, caiu uma tristeza na igreja. E eu falava: Jesus, eu prego, até a língua estranha dele eu imitava, e não acontecia nada. E um dia eu dobrei meu joelho e o Espírito Santo falou: vem cá, seu bobão, você não precisa imitar ninguém não. Eu não quero que você seja eco de ninguém. Eu quero que você seja uma voz. Eu quero que você seja uma voz. Eu quero que você seja uma voz. Uma voz. Deus quer que você seja uma voz. E eu dizia: Deus,
Eu não tenho tamanho de pregador, eu não tenho padrinho, eu não tenho nem voz de pregador, a minha voz é uma verdadeira taquara rachada. E o Senhor disse, mas você tem a minha presença, e a minha presença faz a diferença. A presença do Senhor faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença. Eu gostaria que hoje você entendesse isso. A tua vida é igual a vida de um caranguejo. Tu só anda de lado, só sabe imitar os outros. Você não pode continuar assim. Você tem que ser uma voz. A segunda coisa que eu aprendo com esses homens é que além deles imitarem a voz e o jeito de Paulo, olha o que eles faziam aqui, irmãos. Pelo que eu anotei aqui, eles eram conhecidos pelos homens. E para Deus não importa se você é conhecido entre os homens, doutor fulano de tal, não sei que me ajude, não. Para Deus você tem que ser conhecida no inferno. Verdadeiro missionário, verdadeiro pregador tem que ser conhecido lá no inferno. Foi o que os meninos fizeram com o homem lá e disseram, olha, nós te conjuramos pelo Deus de Paulo. O demônio olhou para ele e disse, eu conheço a Paulo. O demônio conhecia Paulo lá nos quintos dos infernos. Agora do que adianta você ser conhecido pelo presidente da convenção e quando Satanás chega perto de você, tu sai correndo dele. Tu tem que ser conhecido no inferno e ter autoridade para vencer. Tem que ser conhecido no inferno. O dia que eu fui embarcar para a África, eu fiquei 6 dias no Rio de Janeiro para o consulado me liberar o visto. Porque o raio do cônsul lá, ele era macumbeiro. E quando ele viu a Assembleia de Deus escrito, e junto com o carimbo do Ministério da Cultura de Angola, ele não quis me deixar ir. Ele arrumou defeito no meu nome, arrumou defeito no número do meu passaporte, arrumou defeito nos dias que eu ia ficar lá, arrumou defeito em data. Eu sei que foi uma semana de prova. No último dia eu sentei lá dentro daquele consulado e disse, Deus, se tu é Deus mesmo, eu invoco agora aqui a presença do anjo lá de Angola, porque cada nação tem um anjo. Senhor, eu quero que o Senhor mande aqui aquele anjo criolão bem forte, 2 metros de altura, com aqueles bíceps assim, malhados aí no forno de Jeová, e que ele venha aqui com a espada forte e dê um jeito nesse cabra safado aqui, porque eu quero ir pregar o evangelho. Daí a pouco o telefone tocou lá da Angola. Quem era? Um homem muito mais poderoso que ele, ministro da defesa de Angola, o doutor Kundi Payama. Ele ligou para o cônsul e disse, deixa esse menino entrar aqui no meu país, mas não tem nem mais nem menos, deixa ele entrar aqui, senão eu te arranco desse lugar aí. Aí o homem veio para mim, pediu carteirinha, eu olhei para ele assim, eu olhei para ele e disse, meu amigo, não tem jeito, tu pode ser macumbeiro, eu sou poderoso no Senhor dos Exércitos, tu pode ter 2 metros de altura e eu sou uma tampinha, mas maior é o que está comigo do que aquele que está com você. A graça, o poder faz a diferença. Quem você pensa que é, irmão? Tu está achando que você é o quê? Gideão, missionário da última hora, tu está achando que você é o quê? Está achando que você é só mais um desconhecido no meio da sociedade? Você é muito mais do que isso. Vós, ministros, sois muito mais do que aquilo que vocês pensam. Eu tenho, meu ministério é pequeno, é novinho, tem 3 anos que eu prego. Há 3 anos atrás, eu era o pior diácono da minha igreja, eu batia até em criança. Só o sangue de Jesus. Meu pastor está aí para o meio, ele que sabe disso. Minha esposa está ali, quando eu falo isso, ela baixa a cabeça e fica vermelhinha. É verdade, eu não tenho medo de admitir o que eu fui. Porque a minha vida pode ser um espelho para a tua. Aí eu fui pregar lá no estado da Bahia. Preguei 22 dias lá em Salvador. Quando eu estou vindo embora de avião, cansado, arrebentado, pregava de manhã, de tarde, de noite. Cadê os baianos? Tem baiano aí? Oh, gente! Esse povo é bom, viu, irmão? Esse povo faz vigília, ora, vai para o monte, que coisa tremenda. E eu fui lá no meio desse povo, só que lá eles arrancam o couro, queima a gordura, quebra os ossos. Eu preguei todo dia, de manhã, de tarde, de noite. No último dia eu estava chamando Jesus de Genésio já. Não aguentava mais. Eu entrei dentro do avião da Varg e sentei lá e me entreguei à fraqueza. Chegou um cidadão perto de mim, mais bonito que o Reuel, assim, muito mais bonito que você, fortão. O homem usava um cabelão assim, grisalho, e ele passava aquele negócio que as irmãs usam para endurecer o cabelo, tal do gel, é aquele negócio lá. O homem chegou e sentou perto de mim, mas ele veio todo granfino, irmão. E eu sentadinho no meu canto, ele olhou assim para mim e falou, você me conhece? Eu olhei para ele, eu não conheço o senhor não, me desculpe. Quando pensei comigo, por que devia conhecer?
E ele falou, então me dê licença que eu vou me apresentar. O homem foi lá, ficou em pé no corredor do avião, olhou para mim, ele deu uma arrumada assim na cinta dele, para lá e para cá, passou a mão naquele cabelo e disse, eu sou ministro do Tribunal Superior do Trabalho aqui em Brasília. Eu olhei para ele e fiquei sem saber o que dizer. Falei, não, eu sou presidente do SEBRAE do estado da Bahia. Não queria me dizer nada. Aí ele falou, eu sou presidente do Comércio e Indústria do estado da Bahia inteirinho. E eu só olhava para ele. Ele falou, eu sou médico de ouvido e nariz e garganta, o tal do otorrino. Eu achei como estava falando em língua estranha comigo. Otorrino. Quando ele terminou, eu vi que ele até cansou, ele sentou, eu olhei para ele, peguei na mão dele assim, doutor Humberto, disse, muito prazer conhecer o senhor. Fiquei quieto, irmão, o homem ficou possesso. Eu acho que ele queria que eu pegasse a mão dele e fizesse assim, meu Deus, vou ficar 2 anos sem lavar minha mão. Peguei na mão do ministro, eu sou muito mais do que isso. Fiquei no meu canto, aí a pouco o homem injuriou, olhou para mim, mas vem cá, rapaz. Oxente, quem é tu, rapaz? Quem é você? Eu olhei assim para ele e falei, agora é minha vez. Fui lá no corredor do avião. Todo baixinho é invocado, irmão, não mexe com baixinho não. Deu uma arrumada na minha calça assim, olhei para ele, não precisei passar a mão no cabelo, porque o cabelo já é duro. Eu olhei para ele assim e falei, doutor, eu também sou ministro. Ele olhou para mim, deu uma risada, uma gargalhada. Eu achei, está rindo por quê? Você é ministro do quê, rapaz? Que esse rostinho de neném aí? Eu falei, doutor, eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sentei ali, o homem abaixou a cabeça de um jeito que começou a sair água do olho dele. Eu olhei e falei, doutor, o que aconteceu? Ele, entrou um cisco aqui dentro. Eu falei, doutor, dentro do avião não entra cisco, não cola. O que está acontecendo? Ele olhou para mim assim, rapaz, eu já sou um homem vivido. Eu tomei café da manhã com a CM hoje. Estou indo para São Paulo, uma reunião com o Celso Pitta e Maluf. Daqui 2 dias eu vou estar jantando com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho uma das maiores fazendas aqui da Bahia. E vou lhe dizer, eu tenho muito jagunço. Nem o meu pai me batendo, eu nunca chorei na vida. Agora, o que é que você tem, rapaz? Que quando você disse que é ministro desse tal Jesus aí, aqui dentro tribulou tudo, aqui dentro meu coração apertou. Eu olhei para ele assim, eu falei, doutor, eu tenho uma coisa que o presidente da república não tem, deveria ter. Eu tenho uma coisa que nem o Bill Clinton lá dos Estados Unidos, que diz que é evangélico, não tem. Porque não acredita em evangélico que te leva uma vida de adultério infame. Eu tenho uma coisa que nem o senhor tem. Eu disse, o que é? Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E o poder dele faz a diferença. Quem tem o Espírito Santo aí? Se você tem o Espírito Santo, abraça o Espírito aí. Abraça ele e diga, obrigado por eu te ter. Eu não sou tão pequenino não. Querido obreiro, o Senhor te conhece porque o Espírito está sobre a sua vida. Não é por causa da tua credencial, é porque a graça de Deus ainda está aí. É isso que o Espírito faz. Receba glória aí. Tu pode ser o menino. Deixa o Espírito de Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te domar. Deixa a graça do Senhor vir. Receba poder aí. Receba poder aí. Receba poder aí agora.
Eu estou com a vontade de orar para Jesus colocar sapato de fogo no pé desses crentes aqui, irmão. Deixa o Espírito de Deus se apossar de você. Deixa as pessoas olhar para você do jeito que elas quiserem. A Assembleia de Deus só é a Assembleia de Deus por causa da ação do Espírito. Gideões só é Gideões porque a graça e o poder estão aqui. Missionário só é missionário porque a presença do Espírito está aí. Sinta a glória de Deus. Foi para isso que você veio aqui, os Gideões. Sinta a glória de Deus. Obrigado pela manifestação dos pastores. Obrigado, pastor Nilton. Fogo puro em Lages. Novembro estamos lá pregando em nome de Jesus. Aleluia. Sentem mais um minutinho, senhores. Aleluia. Oh, glória. Serra calabagada show terrebe candarabada xandarai. Me cantou me que paleba sude que tonderere xandarala magatore bes. Glória. Obrigado, Jesus. Oh, Deus. Ainda existe o poder intelectual. Pode adorar, pode gritar, pode plantar bananeira aí se você quiser. Ainda existe o poder intelectual. E o poder intelectual, ele é maior que o poder físico. Porque através do poder intelectual, o homem domina o leão. Através do poder intelectual, um homem domina uma massa. Através do poder intelectual, o homem pode fazer muitas coisas. Mas para ser um missionário, este é o último requisito de Deus. Porque Deus não busca homens capacitados, Deus busca homens tomados do Espírito. A capacidade é Ele quem dá. Foi o que olharam para o apóstolo Paulo um dia e disseram: vem cá, que faculdade foi que você estudou para falar tão bonito? E Paulo disse: eu, quando fui ter convosco, não fiz em sublimidade palavras de sabedoria humana, mas tudo o que aconteceu foi por mera vontade de Deus, porque eu fui ter convosco em demonstração de espírito e poder. O que faz a diferença é o poder. Sem o poder não adianta. Quer ver? Vai aqui um aviso aos cantores. Já viram que tem cantor que sobe aqui, canta um hino, e você até conhece o hino, mas não acontece nada na esfera espiritual. Agora sobe outro, canta o mesmo hino, e parece que o céu vai cair na igreja. O que faz a diferença não é a voz, o que faz a diferença é o Espírito que está em nós. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Aleluia. Deus eterno. Temos que ter o Espírito. A intelectualidade humana não leva o homem a muitos lugares. A intelectualidade humana pode te levar lá do outro lado do mundo, mas jamais te levará ao cumprimento das missões que Deus quer realizar. Deus precisa de crentes que entreguem a sua vida, que tenham desejo e não tenham medo de deixar o Espírito tomar conta deles. Eu vim agora de um congresso em Curitiba. Cadê os paranaenses aí? Cadê os paranaenses? Vocês ficaram sabendo do congresso da Almadice? Na segunda-feira à noite, Jesus desceu naquele lugar, e ali todo mundo foi para o chão naquela igreja. 9.000 pessoas, a unção de Deus desceu. Foram mais de 400 pessoas batizadas com o Espírito Santo numa noite. Quem é que estava lá? Um grande pregador? Não, é a unção do Espírito estava lá. Isso acontece aqui nos Gideões. Eu até digo, não precisa ser pregador para pregar aqui, porque até algumas pessoas que vêm aqui que nem crentes são, quando começa a falar o povo da glória a Deus, mas o poder que permanece é aquele que vem da unção do céu, da unção do Espírito. É Ele que faz a diferença. Assembleia de Deus, olhe para mim. Um dia desse na minha casa o telefone tocou.
E eu atendi a linha do outro lado, um cidadão me convidando para pregar na igreja dele. Quer deixar o itinerante contente, é convidar ele para pregar na sua igreja. Amém? Glória a Deus. Quer deixar o itinerante inteligente, é convidar ele. Alegre, é convidar ele. E eu estou lá, o irmão falou, quero você pregar na minha igreja. O senhor está sentindo de me convidar? Eu estou sentindo de ir. Me dá aí o telefone, o endereço que eu já estou indo. Quando ele agendou tudo, ele disse, eu falei, onde é que é a sua igreja? Ele entendeu errado. É a minha igreja, a igreja batista. Calma aí. Renovada? Não, batista tradicional. Eu falei, mas o senhor ligou para o homem errado. Ele falou, não, você não é Márcio Feliciano da Assembleia de Deus? Eu falei, sou eu. Então liguei para o lugar certo. Eu falei, não, o senhor ligou para o homem errado. A sua igreja não é aquela, foi essa mesmo, é aquela que não pode dar glória a Deus. Mas o que o senhor quer que eu vou fazer aí? Me falaram que no seu currículo você pula, grita, planta bananeira, interpreta, fala em língua estranha, sai correndo no meio do povo, diz que Jesus é Deus. Eu quero você pregando. Eu falei, por quê? Porque eu estou cansado da geladeira da minha igreja. Eu quero ver o meu povo pegar fogo também. Eu falei, é isso mesmo? Aí eu falei, eu fui mais na ferida, né, irmão? Eu falei assim, companheiro, espera aí. Tem o dedo de Jeová deve estar aí. Eu falei para ele, o que aconteceu aí? O senhor me convidar. Ele ficou todo sem jeito e disse, olha, eu sou um pastor já de 64 anos. Eu estudei nos Estados Unidos da América, Dr. Billy Graham e Henrietta Mears foram os meus professores lá em Princeton. Eu sei falar inglês, sei falar um pouquinho do grego, eu sei falar alguns idiomas. Eu prego há 40 anos, sou pastor há mais de 30. Só que um dia desse eu estou pregando na minha igreja aqui, e eu olho para o meio do meu povo, o povo estava dormindo. Tinha gente que só acordava porque batia a cabeça no banco da frente. Eu tampei assim o microfone, pastor Cizinho, no telefone, e pensei comigo, na Assembleia de Deus está assim também, algumas por aí. Queima, Jesus. Falei, então tá bom, meu senhor, mas o que aconteceu? Eu disse aí, Marcos, no meio dessa frieza toda. Eu cheguei em casa e desconjurei minha mulher. Falei, filha, eu preciso de um renovo no meu ministério, aos 64 anos de idade. E ele dobrou o joelho e falou, Deus, eu preciso de um renovo na minha vida. E ele, com toda a intelectualidade dele, não conseguiu levar um povo a avivamento. Aí deixou a intelectualidade de lado e colocou o joelho no chão. Aí Jesus atendeu ele. Ele falou que dormiu aquela noite, quando ele dormiu apareceu uma visão. Um homem de branco com um giz na mão. E o homem começou a escrever na lousa umas palavras e ele olhou para aquilo e acordou assustado. Quando ele acordou na casa dele, a mulher dele disse, o que foi? Ele disse, eu tive um pesadelo. Ele sonhou com um anjo e teve pesadelo. Foi lá para a cozinha dele, bebeu água gelada, voltou assustado, dormiu de novo. Quando ele dormiu, o anjo estava no mesmo lugar. Com giz na mão, cruzado, e aí, agora podemos ir? Eu falei, mas e aonde? Você não pediu uma renovação? Pedi, então é isso que Deus vai te dar agora. Ele falou assim, não tem jeito de sair fora, e disse, agora não dá mais, você já entrou dentro. O que é que eu tenho que fazer? O anjo disse, primeiro você tem que aprender a falar essas palavrinhas aqui. E o anjo começou a escrever a lousa, ela falou, Marcos, eu entendo várias línguas, mas aquilo lá eu não entendia não, rapaz. Eu olhava para aquilo, a língua dobrava, eu fazia biquinho e não saía. Aí eu falei, me ajude aí. Aí o anjo começou a soletrar e ele começou a falar. E foi Marcos, quando foi lá pelas madrugadas, eu acordei sentado na minha cama, chorando, falando o raio das línguas que os crentes da Assembleia de Deus falam. Eu olhei para aquilo, quando ele me disse isso, o Espírito do Senhor veio no meu coração e disse, meu filho, a que ponto eu cheguei? Eu só faço isso porque o meu povo abandonou a presença do Espírito. Deus está trabalhando de diversas formas porque você e eu somos os culpados. Muitos aqui têm medo de expressar sua liberdade no Espírito e muitos não podem ser dignos nem de ser chamados de pentecostais. Porque existem 3 tipos de pentecostais. Existem os pentecostais que vivem no Pentecoste só na teoria. Já leram na Bíblia sobre Pentecoste. Já viram alguém falar em línguas. Já viu alguém profetizar, mas nunca teve uma experiência na vida. Existem aqueles pentecostais que vivem no Pentecoste da saudade. Eles só se reúnem, irmão, como foi bom aquele ano dos Gideões. Lembra 300 anos atrás, quando a irmã Manuela teve aquela visão? Você está pior do que o primeiro. Crente não pode ver de Pentecoste atrasado. Crente não pode ver de Pentecoste de palavras. Crente tem que viver o Pentecoste na experiência, na prática. É no dia a dia, é falando, é sentindo, é gritando, é exaltando o nome do Senhor.
Quem lê os livros históricos do verdadeiro povo pentecostal que começaram as missões, vão se assustar. Eu li um livro um dia desses de um grande homem chamado Smith Wigglesworth. E ele conta que os cultos na igreja dele, o povo voava. Vocês entendem isso? Os crentes flutuar no ar. Há 100 anos atrás. Falei, meu Deus, aqui os crentes dão um pulinho, o pastor quer mandar eles parar lá na sua igreja. Eu queria ver Jesus fazer crente voar aqui hoje. Quantos foram no encontro mundial das Assembleias de Deus aqui em São Paulo esse ano que passou? Quantos paralíticos levantaram lá? Quantos cegos viram? E lá tinha quase 1 milhão de pessoas. Aqui nós temos 10%, mas ontem à noite o cego viu aqui. Fazem-se reuniões pentecostais, mas o Espírito não tem liberdade. São troca de favores. Vem pregar o doutor fulano de tal do outro lado da Ásia, da Europa. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Precisamos de homens tomados, inflamados da graça. Precisamos de poder, de autoridade, de algo que venha abalar. Senão é melhor ficar trancado dentro de casa. Senão é melhor ficar levando essa vida pobre e miserável que você tem aí. Querido obreiro do Senhor que veio aqui a Camboriú, leve essa unção para sua casa, lá para sua igreja. Quem sou eu para lhe dar esse conselho? Sou um menino, como você já disse. Posso não ter nem barba no rosto, mas leve para sua casa essa unção. A Assembleia de Deus nasceu debaixo de fogo e precisa de fogo para continuar subsistindo. Senão nós vamos virar igrejas batistas tradicionais. Agora, tem um último poder. Eu falei do poder intelectual, do poder moral. Eu falei do poder físico. Agora eu quero falar do poder espiritual. O poder espiritual. O poder espiritual ele se dá de duas formas, ou para o bem ou para o mal. Existem 3 dimensões conhecidas pelos homens. É a dimensão do espírito humano, é a dimensão do espírito do diabo e a dimensão do espírito de Deus. Cada um opera em sua própria dimensão para fazer aquilo que lhe convém. Deus está na sua dimensão, criando e guardando a terra. O diabo destruindo e fazendo mal, e o homem sendo usado aqui na terra. Agora existe uma 4ª dimensão, que é a dimensão que todo missionário, que todo obreiro, que todo crente deveria conhecer. É uma 4ª dimensão espiritual, onde se dá a união do espírito do homem com o espírito de Deus, ou o espírito do homem com o espírito do diabo. Quando o homem se une ao espírito do diabo, sai homens como o Dr. Fritz, sai homens como esses aí que fazem prodígios também, que operam milagres e curam, e eu não duvido daqueles milagres, porque do mesmo lugar que veio o poder divino, veio aquele poder, porque Lúcifer recebeu de Deus. Não tente você dizer que é charlatanismo, muita coisa é, mas muita coisa é porque o diabo também tem poder. Agora, se a união do espírito do homem com o espírito do diabo transforma-se em feiticeiros, imagina o que acontece quando o espírito de Deus se une com o espírito do homem. Imagina o que vai acontecer aqui hoje se você se entregar sem reserva ao Espírito de Deus. Deus vai fazer contigo o que fez comigo. Me arrancar de uma cidadezinha lá 3 anos atrás e me trazer aqui para pregar para vocês. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar o seu raciocínio. Deus te levará a uma compreensão muito além daquilo que você pode sonhar. Precisamos do poder espiritual e é isso que eu convoco vocês aqui agora para buscarmos. Quantos querem uma nova experiência assim na vida? Fique de pé comigo os que estão sentados. Na última cruzada que nós tivemos ali em Luanda, com mais de 15 mil pessoas no meio da rua, o governo que não queria me deixar entrar no país mandou representantes lá para filmar, porque paralíticos levantaram, cegos viram e surdos ouviram. E eu convoquei aqueles africanos todos, porque eles não têm dinheiro no bolso, não têm sapato para vestir, nem roupa para colocar no corpo, mas eles têm desejo e fome do Espírito de Deus.
E eu disse a eles: quantos aqui querem ter